Oi, eu sou o Majou, da Universidade da Stream, e esse vídeo eu vou tratar sobre Voice Meter básico, ou seja, o mais básico dos Voice Meters, a primeira versão. Ela não é a primeira versão por ser antiga, é a primeira versão porque ela tem menos funções e vai direto ao ponto das suas necessidades. Então, se você ainda não sabe qual é a melhor versão do Voice Meter para você, eu recomendo você assistir o primeiro módulo desses vídeos do Voice Meter, que se chama Diferenças dos Voice Meters, ou seja, um vídeo que vai te dar aí o básico para você entender para que ele serve e qual escolher. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é um tutorial de como abrir os menus do Windows que você vai precisar. Eu vou falar painel de controle de som e eu vou abrir. Então, os primeiros minutos aqui do vídeo vai ser um tutorial mostrando como abrir cada uma dessas coisas, para eu não ter que ficar repetindo por muitos minutos, porque vão ser muitas vezes que a gente vai precisar abrir. Então, não pule essa parte que é demasiado importante. No entanto, se não é o primeiro vídeo de Voice Meter que você está vendo aqui dos meus módulos, essa parte vai se repetir nos outros mais avançados também. Então, se você está vindo de outra instalação, você pode sim pular essa parte direto para a instalação do Voice Meter ou para a configuração, se você achar necessário. Então, vamos começar? Para quem vai mexer com áudio, especialmente se for Voice Meter, é importantíssimo você saber aonde abre 4 funções do Windows. Então, a gente vai começar aqui por esse símbolo aqui de caixa de som que fica perto do relógio. Às vezes ele pode estar escondido aqui sobre esse circunflexo aqui que eleva as outras opções aqui do computador. Então, você vai clicar com o botão direito nele e a primeira coisa é as configurações de som. Você vai abrir as configurações de som, esse é um painel importantíssimo. Ele vai ter o teu dispositivo de saída e de entrada padrão. O que ele tem aqui de importante aqui dentro das configurações de som é onde você encontra o painel de controle de som, que fica aqui na direita. Lembrando que se ele tiver minimizado assim, ele vai aqui para baixo, tá? E além do painel de controle de som, também tem as opções de som avançadas. Isso aqui vai ajudar a gente a escolher o dispositivo que você quer usar para cada tipo de aplicativo. Por exemplo, se for o navegador. Então, vindo aqui em painel de controle de som, você tem a reprodução e a gravação. Eu estou usando uma máquina virtual, então só tem um dispositivo em cada um, mas no seu provavelmente vai ter mais. A gente também tem os sons do Windows e a comunicação. Eu recomendo sempre que você for usar não fazer nada na comunicação, que é para não reduzir o barulho dos outros aplicativos quando você tiver em uma chamada, por exemplo, pelo Discord, TeamSpeak ou Skype. Então isso aqui eu já recomendo fazer mesmo que você não instale o Voice Meter. Aí, aqui na reprodução vai ser o dispositivo que você escuta e a gravação vai ser o dispositivo que você fala. Então, inclusive eu posso fazer um teste aqui. Se você ouviu o barulho, ótimo, mas se você ouviu ela um pouquinho distorcida é porque eu estou usando a máquina virtual e ela não é muito boa para fazer essas coisas com áudio. Só que ficaria complicado de fazer isso na minha própria máquina. Então, pode dar OK aqui. A segunda parte é essa aqui, então, volume do aplicativo e preferência do dispositivo. Aqui você vai ter todos os aplicativos que estão fazendo barulho, ok? Se você abrir, por exemplo, o navegador aqui, ele provavelmente não aparece aqui. Mas se eu abrir algum vídeo, mesmo que seja ele mutado aqui, você vai ver que ele apareceu. Aí aqui você vai poder escolher aonde que você quer ouvir ele, saída, ou onde que você quer utilizar para falar ele, aí é a entrada, tá? Lembrando, não mudar os dois ao mesmo tempo, a não ser que você tenha aí um propósito para fazer isso. Como ele está no padrão, ele está indo para o padrão, ou seja, lembrando que a gente estava ali no painel de controle de som, ele mostra aqui, ó, dispositivo padrão. Então esse é o padrão da reprodução, que é a mesma coisa que saída, e esse aqui é o padrão da gravação, que é a mesma coisa que entrada. Lembra disso? No vídeo aí eu vou cobrar vocês dessa informação aqui, ok? E aí, por último, a gente tem o botão direito aqui na caixinha de som, abrir o mixer de volume. Isso aqui é muito importante para você poder controlar aí a altura de cada aplicativo que você está utilizando. Então lembra que a gente tinha
aqui, ó, os dois aplicativos, Sons do Sistema e Microsoft Edge, que é o navegador que eu estou usando aqui, os Sons do Sistema tem essa barra aqui. É a mesma que é controlada aqui. Então, só para você ficar ciente de que ao mexer essa aqui, eu também mexo a outra barra. Então, lembrando que essa parte aqui vai sair para o dispositivo padrão. Então, aqui eu estou mostrando o meu dispositivo, que é o áudio remoto. Ele é o meu dispositivo padrão, portanto, ele está mostrando todas as coisas que eu tenho no padrão. Mas eu poderia ter outras funções, clicando aqui, ele vai mostrar as outras funções. Então, isso durante o vídeo eu vou abrir, mas se vocês tiverem dúvida de como que abre cada janelinha dessas, lembra de voltar aqui para vocês solucionarem essa parte. Então agora vamos passar para a instalação do Voicemeeter. A gente vai baixar ele lá no site. Então é esse site que vai estar na descrição aí. Nós vamos precisar de duas coisas: o Voicemeeter, que é o principal, e o Virtual Audio Cable. Se você não sabe qual Voicemeeter escolher entre o principal, o Banana e o Potato, eu recomendo você ver o módulo que eu falo sobre as diferenças entre as versões do Voicemeeter. Então aqui a gente tem um download aqui embaixo, uma versão instalável, tá? A versão zip vem com a versão instalável dentro, então não tem necessidade. Você vai baixar isso aqui, e aí você também pode pegar esse primeiro cabo. Eu vou baixar esse aqui, porque ele é a versão de Windows, que é o que eu estou usando, mas também tem agora a versão disponível para Mac. No meu caso aqui, eu já fiz o download dos dois, eu vou instalar ele. Com o botão direito você instala como administrador. Vem aqui, instalar. Ele vai te falar, você precisa reiniciar para finalizar a instalação. Você pode dar OK, mas não precisa reiniciar agora. Aí você também vai descompactar aqui esse cabo em outra pasta e abrir aqui o VB Cable Setup X64. Lembrando que essa pasta contém um painel de controle desse cabo específico. Você pode pegar outros cabos lá no site do Voicemeeter fazendo uma pequena doação. Então você pega o pacote A mais B e o pacote C mais D, cada donation que você fizer. Eu recomendo você ver o módulo de cabos para ver se você precisa desses outros cabos que você tem que fazer donation. Mas em geral, o Voicemeeter já vai trazer uns cabos aqui junto com a instalação dele. Então, para instalar o primeiro cabo aqui, eu vou instalar o VB Cable Setup X64. Mesma coisa que antes. Ele vai ter uma confirmação aqui, manda instalar. E ele pede para reiniciar. Então agora a gente vai restartar o computador rapidinho, só para terminar a instalação. Voltando aqui, nós já temos instalados aqui no menu iniciar, você consegue ver, ou lá no diretório V. A gente clica aqui em VB Audio, a gente consegue encontrar. Então o que a gente vai abrir? O Voicemeeter. Aberto o Voicemeeter, ele vai mostrar que ele está carregando, ele leva alguns segundos para carregar. O Voicemeeter só funciona se ele estiver aberto, portanto a gente vai selecionar menu, System Tray Run at Startup. Então isso aqui vai fazer ele vir aqui para baixo e ficar sempre aberto. Então mesmo que eu feche ele, ele vai ficar ali. Ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai selecionar os nossos alto-falantes ou o nosso fone. Então aqui é muito importante você escolher o seu fone corretamente. Eu recomendo você sempre escolher o WDM. Se tiver dando algum problema, MME, ele é um pouco mais lento, o MME. E evitar o KS, ok? Então eu vou selecionar o meu fone e aí ele tá, parou de piscar o vermelho, ele tá tecnicamente funcionando. Eu posso também escolher uma segunda saída aqui no A2. Eu já explico como funciona isso. O primeiro passo de configurar tudo bonitinho é você vir aqui no menu, em System Settings, e aqui você tem uma opção que é Preferred Main Sample Rate. Isso aqui ele te dá algumas opções de sample rate principal. Como que você vai saber o teu sample rate principal? Você vai vir aqui embaixo nas configurações de som, painel de controle. Se você não lembra como abrir, volta lá nessa parte do vídeo e vai ter como você faz para abrir. E você vai abrir o seu alto-falante, propriedades, avançado, e você consegue ver qual que é.
Eu recomendo, se o seu alto-falante tem essa opção, usar 16 bits, 48.000. Isso aqui é muito importante, 16 bits, 48.000. Aí você vai no seu microfone, propriedades, avançado, mais uma vez, 16 bits, 48.000, se tiver. Mas eu não tenho 48.000, eu tenho 44.100 ou outros. Se você tiver 44.100 e não tiver 48.000, usa 44.100. Mas eu recomendo sempre usar 48. Como aqui eu estou numa máquina virtual, ele só me dá essa opção, eu vou usar ela. Então lembrando, se puder, usa 48, de preferência que tem em tudo. Se tiver só 44 em tudo, você vai usar em tudo também. Isso vai valer para os outros programas que você pode escolher o sample rate, como o OBS e outras coisas que você pode utilizar. Então, feito aqui, escolhido o seu sample rate, você pode fechar aqui. Ele vai mostrar aqui em cima no Virtual Input, você pode inclusive renomear isso aqui. Então eu vou colocar isso aqui como principal. Tanto faz o nome que você dá aqui, não vai alterar em outro lugar nenhum. Aqui a gente tem duas colunas chamadas Hardware Input. Então, elas são entradas. Mas se é uma entrada, o que é a saída? É o Hardware Out, que está aqui. A gente acabou de escolher um Hardware Out. Isso é a parte mais importante do Voice Meter, o A1. É a nossa primeira saída para onde a gente vai escutar. Sem um A1 bom, o Voice Meter fica todo travado. Então, escolha o seu melhor dispositivo, que seja um fone USB, que seja uma TV ou monitor que sai pela placa de vídeo. Escolha o melhor dispositivo que você tem. Então, eu escolhi esse aqui. A gente tem, então, o nosso básico aqui feito. Como que funciona o Voice Meter? Então, ele funciona de uma forma bem simples. Tudo que está marcado A, então tudo que está verde aqui, vai sair nesse A1 e no A2, ok? Então, no Voice Meter básico, ele sai no A1 e no A2, então tudo que está marcado A. Em outras versões do Voice Meter, você terá outras coisas também, como A2, A3, A4, A5, depende da versão, e aí você vai ter mais botões. No caso do Voice Meter básico aqui, ele vai sair no A1 e no A2 simultaneamente. Então, marcou, ele sai no A2. Então, se eu colocar, por exemplo, na entrada aqui o meu microfone, a partir do momento que eu falar, vai dar para me ouvir. Então, eu vou desmarcar isso aqui para eu não ficar me ouvindo. Eu vou desmarcar todos os As e todos os Bs desnecessários. Mas eu preciso que o meu microfone funcione. Então, o Voice Meter básico, ele te dá um cabo de reprodução e um cabo de gravação. Basicamente, o A e o B, ele funciona mais ou menos dessa forma. Então, tudo que eu colocar no A, ele vai sair aqui no Voice Meter Input. E tudo que eu colocar no B, ele vai sair no Output. Então, se eu quiser jogar o áudio do meu microfone, mais algo que, por exemplo, eu esteja ouvindo aqui no input para esse cabo único de gravação e daí eu jogar ele para a live ou para um jogo, alguma coisa, eu posso fazer isso. Como que eu tenho que configurar para isso ficar correto? Então, eu tenho que vir aqui, usar o nosso Voice Meter Input como padrão. Então, eu escolho padrão e eu escolho o Output como padrão também. Então, sempre que um dispositivo perguntar para o Windows o que ele vai usar de padrão, ele vai indicar que é o meu Voice Meter Input. Então, basicamente, isso aqui é o A e isso aqui é o B. Agora, se eu colocar a minha voz para sair no A, vocês vão ver que não vai sair aqui no Input. Porque, na verdade, ele está mandando direto para o meu fone de ouvido, que o nome é alto-falantes. Então, esta parte da reprodução é só o cabo que chega o áudio. Ah, Majô, mas como que eu posso usar isso? Basicamente, se você abrir algum vídeo aqui, eu vou escolher um vídeo meu aqui, você vai ver que ele, tecnicamente, ele toca aqui. Então, ó, ele tá tocando. Eu vou mostrar para vocês como, ó, não é a minha voz, não é nem A nem B, mas o áudio tá tocando aqui. No entanto, a gente não escuta esse vídeo pelo motivo de que eu não coloquei o A1 aqui. Então ele tá gravando o meu fone, mas eu não coloquei para ele tocar no fone. Então a partir do momento que eu ponho de rate propositalmente, você vai chegar numa qualidade menor
caso você não diminua a resolução. Então, a partir do que eu marco A, ele passa a tocar. Então eu posso usar o meu navegador direto aqui dentro do Voicemeeter. Ah, mas Jô, mas eu não quero ouvir isso aqui no meu fone, porque eu vou fazer live, aí eu quero tocar música, alguma coisa, e eu não posso tocar na live. Como que eu faço? Então, basicamente, você pode vir aqui, ó, tá tocando, você vem aqui nas configurações de som, desce lá nos sons avançados, e aqui você consegue determinar para onde que ele vai sair. Só que eu já aviso que tem alguns navegadores que são um pouco frescos aqui, nesse sentido de trocar aqui direto para o fone. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar em um outro cabo. É aquele cabo que a gente instalou antes. Tá tocando aqui no cabo, mas esse cabo não tá saindo em lugar nenhum. Então a gente vai acrescentar ele nessa coluna, e aí a partir do que a gente acrescentou, tá saindo aqui, e não no principal. Nosso principal vai ter o jogo, vai ter as outras coisas. Para você ouvir ele, é só você marcar. Você consegue transmitir 1600 por 900, e aí você tá ouvindo ele. Se você não quiser, você desmarca. Se você quiser jogar no B, ele vai sair no seu microfone também. Então, se eu marcar o microfone aqui e marcar esse B aqui, ele vai sair automaticamente no microfone todo o áudio que eu tô ouvindo. Só que tem que tomar um cuidado para você não marcar e daí acabar saindo aí no seu jogo. Você pode, obviamente, selecionar seu microfone como padrão, usar ele no jogo e aí usar esse Voicemeeter Output só para live ou para alguma outra coisa que você vai fazer, marcando dentro do aplicativo que você usa que você quer usar esse dispositivo aqui ao invés do microfone. Então, depende mais da sua configuração. Aqui eu fiz uma divisão básica entre dois cabos, então eu tenho o principal e o secundário. Vou colocar um nome com o botão direito, secundário, e aí você consegue utilizar aí essa divisão para facilitar a sua vida. Quando você quer ouvir, você marca. Eu recomendo deixar marcado todos os As que você queira ouvir. Nesse momento eu tô com ele desligado para vocês não ficarem escutando em dobro, mas você pode marcar aqui também, deixar desmarcado o B aonde você não queira que as pessoas te ouçam, e com o Voicemeeter básico você já tem uma divisão aí mais do que necessária. Se você quiser fazer mais divisões, você obviamente pode optar por um Voicemeeter mais complexo. O Voicemeeter também tem outras configurações aqui, que são mono, ele pega e transforma as duas faixas de áudio na mesma altura, então ele vai clonar a faixa da esquerda para a direita e a da direita para a esquerda. Eu não recomendo ligar nenhum tipo de mono quando você está utilizando aqui, por exemplo, no A. Aqui esse lado do mono aqui é o A, então tudo que eu escutasse sairia em mono. Isso aqui é ruim para jogo, não recomendo deixar ligado. O M é o mute, então você vê que ele fica um vermelho ali e ele muta aquilo que você está ouvindo. Então, por exemplo, mesmo que eu ligue o A aqui, ele está mutado, então ele não está enviando para o fone. Se eu desmutar, o problema geralmente ocorre quando você... Então, você pode deixar mutado para as pessoas não ouvirem. E o S é o solo, então você escuta só esse S que tá, essa coluna do S que tá usando. Você também pode renomear aqui a coluna aqui usando o botão direito. Você clica aqui embaixo onde tem o nome com o botão direito. Então pode colocar ele como A1, B1 ou outro nome que fique fácil de você entender. Tem algumas outras funções que eu não vou abordar nesse vídeo. Esse é o Voicemeeter básico, as funções são as básicas e a gente quer realmente aprender do básico. Então, se você quiser ver outras funções como esse posicionamento 3D, controle de voz, de FX, low, high, baixo, médio e alto, você pode ver em outro vídeo mais apropriado que eu vou lançar lá para frente no módulo. Terminado isso aqui, você pode simplesmente fechar aqui o Voicemeeter, conferir se ele está aberto aqui na sua barra aqui embaixo. Se ele estiver aberto, ele está passando todo o áudio assim como é necessário. Você pode sempre mudar algumas coisas para o cabo, aquele cabo que a gente instalou, o Cable Input, que seria o nosso cabo extra ou secundário. Você pode colocar as coisas direto no cabo do Voicemeeter
E você também pode colocar as coisas direto no cabo ali, que é o nosso alto-falante, que seria o nosso fone. Lembrando que algumas coisas têm um pouco de dificuldade, como o navegador, de colocar direto no fone. Então você pode alterar aqui os volumes individualmente de cada um. Lembrando que a única coisa que não dá para ser fora do padrão é os sons do sistema. Então, se você não quiser ouvir os sons do sistema, você precisa abrir o painel de controle do som e você pode desligar aqui sem problema nenhum e você não vai mais ouvir som do sistema nenhum. Então, é assim que você instala o Voicemeeter básico. Se você achou que o Voicemeeter básico talvez não atenda às suas necessidades, não deixa de conferir o módulo do Voicemeeter Banana e do Voicemeeter Potato, caso você ache necessário. As diferenças entre eles estão no vídeo de diferenças, que é o primeiro módulo dessa coleção aqui. Espero que eu tenha solucionado as suas dúvidas. Se você tem ainda alguma dúvida, não deixa de perguntar aí nos comentários ou lá no nosso Discord da Universidade da Stream. Eu estou sempre tentando ajudar o pessoal lá. Lembra também que o Voicemeeter é um programa complexo e você pode não entender tudo numa vez só. Não tem problema disso acontecer. Você precisa seguir as dicas aí bem na ordem que eu te dei aí no vídeo e aí você não terá problemas para você resolver. E caso, obviamente, você tenha algum problema, provavelmente você talvez precise do celular contigo aí para você poder ouvir o vídeo enquanto mexe, porque a gente está mexendo com áudio, sempre é muito complicado, né? Espero que vocês tenham sucesso aí. Muito obrigado novamente por ver esse vídeo. Eu vejo vocês configurando um áudio excelente nas lives.